Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Meus amados, o tema da nossa reflexão é maldição e ato profético. De acordo com o relato de Gênesis 3, meus amados, a maldição foi desatada sobre a terra em virtude da rebeldia, da desobediência de Adão. Logo, nós precisamos entender que há uma relação entre a nossa vida de obediência a Deus e seu propósito com o nosso habitat, com a nossa casa, com o nosso mundo. Pelo entendimento bíblico, o que aconteceu no Éden é algo que pode ser perpetuado ou multiplicado, pode ser repetido. Não é só aquele ato de Adão que nos colocou no estado, não é, das coisas como se encontram, mas cada rebeldia, cada pecado, cada desobediência continua a profanar, continua a contaminar, continua a amaldiçoar a terra. É isso que nós entendemos pela palavra em Isaías 24, 5 e 6. Está dizendo assim: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Aqui está falando de Israel na sua desobediência, na quebra da lei e dos princípios de Deus. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, e é sempre bom a gente fazer essa, visão panorâmica dos dois testamentos, Romanos 8 está dizendo: pois ela, a terra, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a sua própria natureza, ou que a própria natureza criada, seja libertada da escravidão da decadência. É aqui a expectativa de Paulo de que a terra vai ser redimida, assim como toda a raça humana será então redimida. Agora, meus amados, Jesus tem uma perspectiva interessante que eu quero que você fique comigo para entender esta perspectiva de Jesus. Ele sentencia as cidades impenitentes, as cidades que foram alvos da operação, mas foram cidades que rejeitaram, que se rebelaram, como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, não é? E ele fala que essas cidades, meus amados, estarão debaixo de um mais severo juízo. E ele está dizendo e recomendando, especialmente aqueles que pregam a palavra, aqueles que pregam as boas novas, ele está falando sobre quando entrarmos numa cidade, quando entrarmos para anunciar as boas novas e essas cidades nos receberem, então nós devemos ficar nesta cidade. Mas olha o que ele diz em Lucas capítulo 9: na casa em que vocês entrarem, fiquem até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra ela. Aqui é que eu chamo de ato profético. Jesus aqui chama de testemunho, mas na linguagem que nós podemos usar hoje é um ato profético, é um testemunho. Um testemunho é um ato profético e um ato profético é um testemunho. E eu quero até dizer aos amados que essa palavra, essa expressão ato profético não é estranho à Bíblia não, meu amado. Você pode olhar em Jeremias, o livro de Jeremias é cheio de atos proféticos. Agora, aqui ele está dizendo que aquele que anuncia a nova, o apóstolo, aquele que prega a palavra, ele deve sacudir os pés. Por quê? Porque nos pés, meus amados, daquele que entrou na cidade que rejeitou, aquela rejeição que gera maldição, não pode ficar nos pés daquele que anuncia. É rejeitar a rejeição. Dê aí um glória a Deus. Rejeitar a rejeição. Aquele pó daquela cidade que rejeita, que traz contaminação, profanação, rebeldia, maldição sobre seus habitantes,
aquele pó não pode ficar nos pés daquele que anuncia as boas novas. É isso que Jesus está dizendo. Jesus tinha muita convicção no que ele estava falando e nos ensinando hoje que é muito importante que aquele pó não continue conosco, porque a maldição é no tempo presente e pode também no tempo futuro. Agora, o que é que nos reserva o futuro, meus amados? Para nós não terminarmos num tom negativo a nossa reflexão, o futuro tem coisa boa, graças a Deus. Apocalipse 22 está dizendo assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha aí a cidade, olha aí a terra. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Agora, o que ele diz? Já não haverá maldição nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Já não haverá. E aqui, meus amados, é o que nós queremos concluir. Não haverá mais maldição. O tema de hoje é esse: maldição e ato profético. E eu quero que você tire um tempinho para dar uma analisada no slide de fixação da palavra de hoje, maldição e ato profético, porque eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus nos abençoe.